Bom dia, professor. Bom dia. E aí, tudo certo? Tudo certo com você? Tudo, tranquilo. Estou colocando aqui a minha listinha de chamadas para a gente já começar os nossos trabalhos. Deixa eu achar aqui o segundo ano. Hoje é dia 17, não, 18. Olá, pessoal. Nossa chamadinha, então, básica. Aline? Amanda? Aqui. Analice? Anne? Aí. Presente. Bárbara Soares? Bianca Monteiro? Bruno Silva? Eu. Caio? Aqui. Bruno? Aqui. Quem? O Caio ou o Bruno? Os dois, eu acho, Os professor. dois, né? Camila? Camila Henrique? Carlos Eduardo? Ara? Danilo Vidal? Presente. Davi? Opa. Gabriel Koji? Eu. Gabriela Rodrigues? Presente. Gabriele Junqueira? Bom dia, Jota. Dia? Giovanni? Aqui. Giovana Moreira? Eu. Giovana Santos? Guilherme Azevedo? Guilherme Nascimento? Gustavo dos Reis? Gustavo Kendi? Aqui. Isabela Carvalho? Isabela Cruzado? Isabela Gil? Adora Cristina? Aqui. Lucas e Marcos? Marcele? Marco Antônio? Ô, professor, você pulou ele. Aqui, bro. Quem que eu pulei aí? O Ítalo. Júlia Santos tá aqui. Ítalo e Júlia Santos. Muito bem. Lucas e Marcos, já passei dele, já, tá. Marco Antônio, Matheus de Almeida. Oi, bro. Oi, Matheus de Almeida? Não, Marquinhos. Ah, tá. Matheus Evangelista? Presente. Matheus Cali? Aqui. Matheus Rodrigues? Matheus Silva? Maísa? Kelly? Natália? Aqui. A Natan? Michelle tá aqui. Natan? Rafaela Magalhães, Rafaela Santiago, Renan? Thaisa tá aqui. Tá? Vinícius Bezerra? Vinícius Nunes? Aqui. Yasmin? Tainá tá aqui, Jota. Ok. Pessoal, alguém que não respondeu aqui que eu passei? Não? Deixa eu voltar aqui no lobby que tem uns 500 aqui para entrar. Camila Henrique, Carlos Eduardo, Guilherme Azevedo e Natan. Ok. Vou só atualizar aqui. Só um instantinho. Um instantinho que eu já atualizo. Se não vejamos.
Quem que é Gabri, hein? Qual delas? Sou eu, é que eu tô entrando pelo celular, que o meu notebook tá acabando a bateria. Ah, tá. Deixa eu só terminar de atualizar aqui, pessoal. Entraram alguns aqui, né? Agora. E aí já começamos. Prontinho. Muito bem. Ficaram exercícios para vocês aí de aspectos quantitativos das reações eletroquímicas, né? Os processos eletroquímicos, estão lembrados? Vou colocar aqui a apostila para vocês verem comigo. Vamos lá, deixa eu ampliar aqui. Dá para ver aí, pessoal? Sim. Dá sim. Então, vamos lá. Temos aqui correção, então, na página 54. Começa aí no primeiro exercício. Página 54, ele fala o seguinte. A carga elétrica necessária para transformar por eletrólise 2 mols de íons cobre 2+, em cobre metálico, será igual a quanto? Bom, o primeiro passo é escrever sempre a equação do processo, né? Então, você vai transformar por eletrólise cobre 2+, em cobre metálico. A equação para essa reação aí de redução é a seguinte. Cobre 2+, aquoso, mais 2 elétrons, formando cobre metálico, sólido. A equação está balanceada, porque eu tenho 2+ na carga do cobre, e ele vai precisar, então, de 2 elétrons para essa carga do cobre metálico ficar zerada, né? Então, qual é a proporção estequiométrica? 1 mol de cobre 2+, ele, então, corresponde aí a uma quantidade, né, de quantos faradays? Aqui, ele vai, né, indicar para nós 2 faradays, porque nós temos aqui 2 elétrons no processo. Então, eu tenho 2 faradays porque eu tenho a quantidade de 2 mol. Se eu utilizar, então, os 2 mols de cobre, né, ele quer saber a carga em termos de Faraday, basta você fazer a sua regrinha de 3. Sua carga, então, em Faraday vai ser igual a 4, né? Tudo bem, pessoal? Sim. Cada um Faraday corresponde, então, à carga de 1 mol, né? Da sua espécie química. Se você, na proporção, né? Para 1 mol, se fosse só 1 mol de cobre, você precisaria aqui de 2 farads, porque você tem uma quantidade de carga 2+ aqui. Então, você vai precisar de 4. Vamos aqui adiante. No exercício 2. Admita que o cátodo de uma pilha A seja uma barra de chumbo mergulhada em uma solução de nitrato de chumbo 2. Quando o aumento da massa for de 2,07 gramas, isso significa que circulou pelo fio quantos elétrons, né? Então, aqui, na nossa resolução, nós precisamos calcular, dado aqui, né, a massa molar do chumbo, 207 gramas por mol, ou 207 U de massa atômica, né? Você, então, tem esse chumbo 2+, porque a fórmula dele você percebe aqui que é PbNO3 2. Então, é o chumbo 2+, o chumbo 2. O aumento de massa foi de 2,7 gramas. Houve a redução e a deposição de 2,7 gramas, 2,7 gramas lá no cátodo. E precisamos saber qual que foi a quantidade de elétrons, né? Vamos dizer aqui, a quantidade em mol de elétrons. Então, vamos montar aqui a nossa relação. Primeiro, escrever a equação do processo. O chumbo 2+, aquoso, ganha 2 elétrons e forma o chumbo metálico. Então, nós temos aqui 2 mol de elétrons, né, envolvidos no nosso processo. Temos 2 mols de elétrons que vão produzir 1 mol de chumbo metálico. Essa é a proporção estequiométrica. 2 mols de elétrons produzem 1 mol de chumbo metálico. Em massa, 1 mol de chumbo metálico tem 207 gramas. É a massa molar dele, né? Então, como foram formados 2,07 gramas no processo, qual foi a quantidade de elétrons que circulou?
no circuito? X. Resolve a nossa regra de 3 e nós vamos obter, então, em mol, né, de elétrons, 0,02 mol de elétrons. Tudo bem aqui, galera? Oi, pessoal. Será que eu estou mutado? Sim, pro. Tranquilo. Tá tudo bem. Beleza. Vamos lá para o próximo exercício, né? Exercício 3. Qual é a massa de ferro depositada no cátodo de uma célula eletrolítica contendo solução aquosa de cloreto de ferro 3, FeCl3? Veja que a carga do ferro, neste sal que foi utilizado, vem daqui, né? Se aqui eu tenho esse índice 3, do cloreto de ferro, a carga desse ferro é 3+, composto iônico, né? E você passou, então, uma carga, né, de 0,1 Faraday. Deu aqui a massa do ferro, massa molar, 55,8 gramas por mol. E vamos lá, então, fazer o cálculo de qual que foi, né, essa massa depositada. Então, primeiro passo, sempre escrever a equação do processo, a semi-reação de redução. O ferro 3+, aquoso, ganha 3 elétrons para formar o ferro metálico. Então, a nossa relação aqui com relação ao ferro, né, 3+, e o ferro metálico, nós temos aqui que 3 Faraday, que são necessários, porque temos aqui, né, a nossa quantidade de mols de elétrons envolvidas são 3 mols de elétrons, por causa do ferro 3+. Então, 3 Faraday de carga, 3 mol de elétrons em carga, são necessários para formar 1 mol de ferro metálico. 1 mol de ferro metálico tem uma massa de 55,8 gramas. Se você, então, utilizou uma carga de 0,1 Faraday, qual será, então, a massa de ferro depositada, formada? X. Multiplicamos aqui em cruz, isolamos X e obtemos 1,86 gramas de ferro. Lembrando que 1 Faraday corresponde a 96.500 Coulomb, que é a carga transportada por 1 mol de elétrons. Tudo bem, pessoal? Tudo. Sim. Podemos ir adiante? Sim. Vamos lá para o exercício 4. Ele diz aqui o seguinte: em razão de o níquel apresentar propriedades anticorrosivas e alto brilho, o processo de niquelação, eletrodeposição de níquel, é muito utilizado para acabamentos finais em peças decorativas, em metais sanitários, em dobradiças, entre outros. Determine a massa de níquel produzida quando uma carga elétrica de 19.300 Coulomb é transportada por uma solução aquosa, né, de sulfato de níquel 2, NiSO4. Ele falou que o nosso salzinho é o sulfato de níquel 2, então eu vou trabalhar com o níquel 2+. Então, primeiro passo é escrever a equação, né, do processo de redução. Como é o níquel 2, é o níquel 2+, aquoso. Vai ganhar 2 elétrons e formar um níquel metálico. Então, a balanceadinha está certinho, estou usando uma quantidade aqui de 2 mol de elétrons, né? Então, com 2 mol de elétrons, eu formo 1 mol de níquel metálico. A proporção é essa, né? 2 mol de elétrons vão ser necessários para formar 1 mol do níquel metálico. Agora nós fazemos a nossa relação, né? Cada mol de elétrons transporta 1 Faraday em carga, ou seja, 96.500 Coulomb. E na minha equação a proporção é de 2 mol. Então eu multiplico por 2. 2 vezes 95.500, né, Coulomb são necessários para formar 1 mol
de níquel. E vejam que 1 mol de níquel tem 58,7 gramas em massa. Como eu coloquei uma carga de 19.300 coulomb, qual será então a massa de níquel formada, depositada? X. Faz aqui a multiplicação dos extremos, isola o X e calcula 5,87 gramas de níquel metálico. Tudo bem aqui, galera? Sim, bro. Sim. Podemos ir adiante? Sim. Pode. Vamos lá. Agora vem o exercício 5, que ele fala o seguinte: o banho de estanho é um recurso bastante utilizado pela indústria quando se desejam características como resistência contra a corrosão, soldabilidade, ductilidade e camadas não tóxicas. Calcule quantos minutos serão necessários para eletrolizar 11,87 gramas de estanho 4, utilizando uma corrente de 100 amperes. Ele deu a massa molar do estanho. Então, ele está falando que nós vamos trabalhar aqui com o estanho 4. Então, a carga desse estanho, desse cátion, vai ser 4+. Primeiro passo, escrever a reação de redução. O estanho 4 ganha 4 elétrons e forma o estanho metálico. Então, a proporção que nós temos aqui é a seguinte, para a formação de estanho metálico. 4 mol de elétrons. Então, 4 mol de elétrons, nossa, como está ruim a minha caneta hoje, são necessários para formar 1 mol de estanho metálico. Essa é a proporção estequiométrica. 4 mol de elétrons transportam, 4 Faraday. 4 vezes 96.500 coulomb. 4 Faraday em carga é necessário para formar 118,7 gramas de estanho, 1 mol de estanho. Como se formaram 11,87 gramas no processo, qual foi a carga utilizada em Faraday? X. Então, determinamos X 0,4 Faraday em carga. E sabemos que cada Faraday transporta 96.500 coulomb. Então, multiplicando 0,4 por 96.500, essa carga corresponde a 38.600 coulomb. Achamos a carga em coulomb que foi necessária, para fazer essa eletrólise. Agora vamos lembrar lá da equação da corrente elétrica. A carga elétrica é igual a corrente vezes o tempo necessário. A carga que foi transportada, utilizada, foi de 38.800 coulomb. A corrente elétrica aplicada foi de 100 amperes. Com isso, nós determinamos o tempo, que foi necessário para fazer esse processo. Esse tempo, então, ΔT, 386 segundos. E se você, então, dividir aqui por 60, corresponde a 6,4 minutos. Tudo bem, moçada? Dúvida aqui, pessoal? Não. Sim. Podemos ir adiante? Sim. Pode. O exercício 6, ele diz: além de diferentes usos, tanto na cultura quanto em aplicações, como na produção de sabão e detergentes e na manufatura do papel, o cloreto de sódio, NaCl, também é utilizado para a produção de gás cloro e de sódio metálico, por meio da eletrólise ígnea. Determine a massa de sódio metálico produzido pela eletrólise do cloreto de sódio, utilizando uma corrente I de 80 amperes, durante um período ΔT de 20 minutos. Muito bem. Então, temos que determinar aí
qual será a massa de sódio metálico obtido aí nessa eletrólise ígnea. Ele deu as informações do tempo que levou essa eletrólise e a corrente elétrica que foi aplicada. Lembrando, então, da equação lá da eletrólise, do nosso cloreto de sódio, vamos pensar o seguinte, né? Ele deu a massa molar do sódio, que é 23 gramas por mol. Foi dado para nós, então, a corrente elétrica e o tempo necessário, né? Então, utilizando a equação da corrente elétrica, a carga que foi aplicada no processo, Q, é igual a corrente I vezes ΔT, vezes o intervalo de tempo. Então, essa carga Q vai ser igual a 80, que é a corrente, vezes 1.200 segundos. Eu tenho que transformar, né, o tempo que foi utilizado lá em minutos para segundos. Então, essa carga Q foi de 96.000 coulombs. Beleza, foi essa carga que eu precisei para o processo. Escrevemos a equação da redução do sódio na eletrólise ígnea. Então, temos Na+, ganhando um elétron, formando o sódio metálico. Então, vejam que eu preciso de 1 mol de elétrons para formar 1 mol de sódio metálico. A proporção é de 1 para 1. 1 mol de elétrons transporta 1 Faraday, que corresponde a 96.500 coulomb. 1 mol de sódio possui em massa 23 gramas. Como nós usamos o processo 96.000 coulombs, qual será a massa de sódio produzida? X. Resolve essa regra de 3, isola o X, 22,88 gramas de sódio. Tudo bem até aqui, turma? Sim. Alguma dúvida? Não. Podemos avançar aqui? Pode. Sim. Aqui eu tenho o exercício 7. O exercício 7 ele diz o seguinte: em uma pilha, o eletrólito está contido em um invólucro de zinco, que funciona como um dos eletrodos. Que massa de zinco, em gramas, é oxidada a zinco 2+, durante a descarga dessa pilha, por um período de 107 horas, 13 minutos e 20 segundos, envolvendo uma corrente de meio ampere, considerando a massa molar do zinco, 65 gramas por mol. Então, ele já falou que o zinco vai sofrer uma oxidação para formar zinco 2+. Isso está acontecendo em uma pilha. Essa pilha vai funcionar por 107 horas, 13 minutos e 20 segundos. E vai produzir uma corrente elétrica de meio ampere. Foi dada, então, a corrente elétrica e foi dado também o tempo, ΔT, durante o processo. Está lá, 107 minutos, 107 horas, 10 minutos e 20 segundos. Vamos lá, então, calcular a carga que foi utilizada, né? A carga Q é igual a corrente elétrica I vezes o tempo, ΔT. Essa carga, portanto, vai ser igual a corrente 0,5 amperes vezes o tempo. Eu vou converter 107 horas, multiplicar lá por 60, e depois por 60 de novo, mais 13 minutos, que eu vou multiplicar por 60, mais os 20 segundos. Portanto, 386.000 segundos. Essa carga, então, vai ser de 193.000 coulombs. Vamos lá escrever, então, nosso processo em termos de quantidade de elétrons, né? Sabemos que 1 Faraday, que corresponde a 96.500 coulombs, está associado a 1 mol de elétrons. Produção de 1 mol de elétrons, né? Como nós tivemos uma carga de 193.000 coulombs, qual seria, então, a quantidade em mol de elétrons envolvidas no processo? X. Resolve aqui a regra de 3 e determina que X, né, foi de 2 mols de elétrons. 2 mols de elétrons equivale a 2 Faraday em elétrons, né? A nossa equaçãozinha aqui, então, pessoal,
fica da seguinte forma, a reação de oxidação do zinco, né? O zinco, então, zinco, oxida para formar zinco 2+, e liberando 2 elétrons. Vejam, então, que se você utiliza 2 mols de elétrons, como está na equação, a massa de zinco envolvida vai ser de 65 gramas. Ele queria que você, então, né, determinasse qual que é a massa de zinco em gramas que foi, né, oxidada nesse processo. Já está aqui a resposta. Como você viu que você utilizou 2 mols de elétrons ou 2 Faraday, está exatamente na proporção estequiométrica. Foram utilizados, né, 2 mols de elétrons, significa que a massa oxidada de zinco, 65 gramas. Tudo bem, galera? Sim. Dúvida aqui? Não. Não. Podemos ir adiante? Sim. Então vamos lá para o exercício 8. Aqui ele pergunta, né? Qual a massa de cobre que é depositada no cátodo de uma célula eletrolítica quando por ela passa uma corrente de 1 ampere? Então ele deu aqui a corrente de 1 ampere, é a corrente I. Ele quer saber a massa de cobre. E ele deu um intervalo de tempo, ΔT, em segundos. Muito bem. E todos os outros dados, né? Massa atômica do cobre, 64 gramas por mol, constante de Faraday, 96.000, arredondando, né? 500 coulomb. A reação de redução do cobre 2+, está tudo aqui bonitinho. Reação no cátodo, então está acontecendo uma redução, né? Primeiro passo, descobrir a carga elétrica envolvida no processo. Carga elétrica vai ser igual a corrente I vezes o tempo, ΔT. Então, a carga elétrica foi de 1 ampere vezes 420 segundos, ou seja, 420 coulomb. A equação de redução do cobre 2+, é cobre 2+ aquoso, ganhando 2 elétrons, formando cobre metálico. A proporção que eu tenho aqui, então, é de 2 mol de elétrons para formar 1 mol de cobre. 2 mols de elétrons vão transportar 2 vezes 96.500 coulomb. 2 vezes 1 Faraday, né? 2 mols de elétrons. E isso, então, vai formar 1 mol de cobre metálico, que tem 64 gramas em massa. Como nós vimos que a carga que foi aplicada foi de 420 coulomb, transportada, né? A massa de cobre depositada vai ser igual a X. Resolve a regra de 3 para X e determina 0,139 gramas de cobre metálico. Tranquilo aqui, galera? Tranquilo. Podemos ir adiante? Sim. Exercício 9, ele fala, o processo da eletrólise é bastante contrário, é basicamente o contrário da pilha, né? Enquanto na pilha o processo químico é espontâneo, na eletrólise tem um processo não espontâneo provocado por uma corrente elétrica. Beleza. Aí ele dá aqui as informações, né? Em uma eletrólise de nitrato de prata, sabemos que é o AgNO3, né? Nitrato de prata, AgNO3. E essa fórmula, né, iônica, diz que a prata, então, tem carga 1+. E a prata, né, sempre tem essa mesma carga, é uma carga fixa. Vamos lá, então. Ele fez uma eletrólise com nitrato de prata e utilizou uma corrente de 5 amperes, uma corrente I, de 5 amperes, durante um intervalo de tempo de 5 minutos e 13 segundos. ΔT. Então, eu vou multiplicar 5 minutos por 60 e depois vou somar os 13 segundos, ou seja, 313 segundos. Considerando essas informações, faça o que se pede. Primeiro, ele quer que determine a massa de nitrato de prata que se obtém na eletrólise da solução de nitrato de prata. Vamos calcular a carga que foi utilizada no processo
Q é igual a corrente vezes ΔT. Essa carga foi, então, de 5 amperes, que é a corrente, vezes 313 segundos. Então, essa carga foi de 1.565 coulombs. Vamos escrever a equação da redução da prata. É a prata Ag+, então, Ag+, ganha um elétron e forma prata metálica. A proporção que é utilizada aqui, então, estequiométrica, é a seguinte: 1 mol de elétrons são necessários para formar 1 mol de prata metálica. 1 mol de elétrons, ele, então, transporta, né, uma carga de 96.500 coulomb, um Faraday. Então, essa carga, 1 mol de elétrons, forma 1 mol de prata metálica, que em massa tem 108 gramas. Olha aqui a prata metálica. Né? Como nós usamos uma carga de 1.565 coulomb, qual será a massa de prata depositada? X. Resolve a regra de 3, isola X e obtemos 1,75 gramas de prata metálica. Tudo bem até aqui, turma? Sim. Podemos ir adiante? Posso avançar aqui, galera? Sim. Pode. No item B, dê a equação de dissociação do nitrato de prata. O nitrato de prata é um sal. Em água, ele sofre dissociação iônica. Então, o nitrato de prata, AgNO3, sólido, quando colocado em água, sofre a dissociação iônica, libera o cátion Ag+, aquoso, e o ânion nitrato, aquoso, NO3-. No exercício 10, ele diz aqui o seguinte: as latas de aço utilizadas em embalagens de alimentos são fabricadas a partir de uma folha de ferro revestida eletroliticamente em ambos os lados, com uma fina camada de estanho chamada folha de Flandres, que protege contra a oxidação e evita por mais de 2 anos a decomposição de alimentos. Admitindo que uma lata possua, em média, 1,19 vezes 10 a menos 3 gramas de estanho, calcule o tempo necessário em segundos, ele quer o ΔT, para a eletrodeposição de estanho em uma lata mediante o emprego de uma corrente elétrica de 0,1, né, 0,100 amperes. Então, temos que calcular a massa, né, de estanho que vai se depositar. Aliás, nós temos a massa de estanho, né, que se deposita ali. Ele tem ali em média, né? E vamos calcular o tempo que leva para depositar essa quantidade, de 1,19 vezes 10 a menos 3 gramas. O primeiro passo, então, é escrever a equação, né, da redução do estanho. Então, esse estanho vai ser o estanho 2+. O estanho 2+ ganha 2 elétrons e forma estanho metálico. O estanho 2+, então, para reduzir, ele precisa de 2 mol de elétrons. Então, 2 mol de elétrons de estanho, 2 Faraday de estanho, são necessários para formar 1 mol de estanho metálico. O estanho metálico tem, cada mol, 119 gramas. Então, 2 Faraday, 2 mol de elétrons, são necessários para formar 1 mol de estanho metálico, 119 gramas. Para formar 1,19 vezes 10 a menos 3 gramas, você vai precisar de X, né? Faradays em carga. Resolvendo a regra de 3, vamos chegar aqui, então, em 2 vezes 10 a menos 5 Faraday. Lembrando que 1 Faraday tem 96.500 coulomb, eu multiplico 2 vezes 10 a menos 5, vezes 96.500, e vou obter, então, 1,93 coulomb em carga. Sabemos que a equação da carga elétrica é Q, carga, é igual a corrente, vezes o tempo. A carga que foi usada foi
1,93 Coulomb. A corrente que foi utilizada, 0,1 ampere. Determinamos, então, o tempo em segundos que levou para fazer esse processo. Então, ΔT, 19,3 segundos. Tudo bem aqui, pessoal? Sim. Sim. Podemos ir adiante? Pode sim. Então, vamos lá para o exercício item B, né? Então, lá no item B, considerando que durante o processo acima, a única reação que ocorreu foi a deposição do estanho, determine a quantidade de estanho em gramas que será depositada em uma lata com a passagem de 0,30 mol de elétrons pelo circuito. Então, vamos fazer a equação do estanho, né? Estanho 2+, ganhando 2 elétrons, formando estanho metálico. A proporção estequiométrica diz que são necessários 2 mol de elétrons para formar 1 mol de estanho metálico. 2 mols de elétrons, portanto, formam 1 mol de estanho, que tem 119 gramas em massa. Se eu passar 0,30 mol, a quantidade de estanho formada será Y. Resolvendo a regra de 3 para Y, 17,85 gramas de estanho. Ok, até aqui, galera? Sim. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Vamos voltando lá na nossa apostilinha. Só um instantinho aqui para ampliar. Aqui está o item C. Quando as latas são rompidas ou amassadas, o estanho metálico pode se desprender do ferro. Os íons ferro 3+, formados, provenientes da oxidação do ferro exposto ao ar, podem oxidar o estanho a íons estanho 2+, contaminando o alimento. Escreva a reação balanceada ocorrida no processo e calcule o potencial padrão da reação. Então, aqui é um processo, né, que vai acontecer uma reação lá de óxido-redução. O que nós temos, então? É dado para nós as semi-reações de redução, tanto do estanho 2+, quanto do ferro. Deu aqui a constante de Faraday. Então, vamos ver o que vai acontecer, né? Se eu tenho, né, o estanho se rompendo, a camada de estanho se rompendo, né, ele deixando o ferro exposto, o ferro que está exposto ali, né, ele vai estar se oxidando com o ar. As partículas de estanho que estão presentes naquele líquido onde tem o alimento, essas partículas de estanho, então, na presença do ferro 3+, que sofreu lá uma oxidação com o ar, né, ou mesmo com o líquido que está ali presente, esse estanho, então, vai oxidar, e aí ele vai contaminar o alimento. Vocês percebem o seguinte, então, pelos potenciais padrões que são dados. Se eu tiver a presença de estanho 2+, comparando com o ferro 3+, o potencial de redução do ferro 3+, menos 0,04 volts, ele é maior do que o potencial de redução do estanho. Então, quando esses dois caras entrarem em contato, quem vai sofrer a redução vai ser o ferro. E o estanho vai acabar oxidando. Então, o que acontece, né? Se eu escrever a reação, observando a semi-reação, né, de redução do estanho 2+, ganhando 2 elétrons, forma estanho metálico. O potencial de redução dele, menos 0,14. É ele que vai oxidar, porque sabemos que ele tem menor potencial de redução. O ferro 3+, que está lá em solução, vai ganhar 3 elétrons e formar o ferro metálico. Aqui o potencial de redução dele, menos 0,04, é maior do que o do estanho 2+. Vejam que eu tenho o envolvimento de 2 elétrons para o estanho e 3 elétrons para o ferro 3+.
não está balanceado. Para eu acertar o balanceamento dos elétrons, eu multiplico de forma invertida, com esses índices invertidos, com esses coeficientes invertidos, né? Então, eu vou multiplicar a primeira equação por 3 e vou multiplicar a segunda equação por 2. Com isso, eu vou transformar 2 elétrons na primeira em 6 e na segunda, 3 elétrons na segunda em 6 também. Agora sim, eu escrevo as reações do que realmente aconteceu. Vimos que é o estanho que vai oxidar e o ferro que vai reduzir. A semi-reação de oxidação do estanho. 3 de estanho vai formar 3 de estanho 2+, e liberar 6 elétrons. 2 de ferro 3+, ganham 6 elétrons para formar 2 de ferro metálico. Soma as duas semi-reações de oxidação e redução, cancela os elétrons de um lado e do outro, e obtenho a equação global do processo, né? 3 de estanho metálico, mais 2 ferro 3+, formando 3 de estanho 2+, mais 2 de ferro sólido. Qual que é a diferença de potencial no processo? Qual que é a voltagem dessa pilha que se formou? Diferença de potencial, ΔE, vai ser sempre o que? O potencial do cátodo menos o do ânodo, nesse processo espontâneo. O maior menos o menor. O potencial do cátodo é sempre o maior valor. Potencial do ânodo, o menor valor. Potencial do cátodo, menos 0,04, que é o nosso ferro. Potencial do ânodo, menos 0,14, que é o nosso estanho. Fazendo a nossa continha, diferença de potencial, mais 0,10 volts. Tudo bem aqui, pessoal? Sim. Podemos avançar? Pode. Finalmente, temos aqui o texto a respeito da bateria recarregável, né? Então, como vocês devem ter lido esse texto, a gente já discutiu a respeito disso, né? Essas baterias recarregáveis, né? Você consegue inverter os processos nas suas reações químicas. Ele pergunta aqui, identifique em seu dia a dia algumas vantagens, né, do uso de baterias recarregáveis em vez de pilhas descartáveis. Uma primeira vantagem evidente é que se você recarrega, você não está descartando, né? No caso de uma pilha descartável. Então, você está preservando aí meio ambiente a longo prazo, porque você está extraindo menos material, você está fazendo menos, utilizando menos energia, você está, então, diminuindo o consumo, né, de insumos que são necessários para fabricar um produto descartável, em detrimento de você ter um produto que você consegue estar recarregando. Então, a longo prazo, você está fazendo uma ação de menor impacto ambiental. Pesquise o significado da abreviatura MAH, que consta das informações presentes nas baterias, né? Essa abreviatura, pessoal, significa o quê? É o miliampere-hora, né? Esse miliampere-hora significa o quê? Que ele, na indicação que você tem ali na sua bateria, qual que vai ser o período, né, que o equipamento pode funcionar sem precisar, né, ser recarregado. Então, seria vamos dizer assim, uma durabilidade, né, dessa bateria. Quanto que ela suporta, né, ficar operando sem precisar de recarga. O exemplo que ele dá aí, por exemplo, é um aparelho aí de 400 mA. Se você tem um aparelho que consome, né, é necessário uma corrente, né, de 400 mA para ele funcionar, você vai poder, né, manter ele funcionando num período aí de 9 horas. Ou seja, a bateria, né, que está associada a esse equipamento seria de 3.600 mAh. Então, é uma grandeza, né, que está associada, na verdade, à durabilidade, né, o quanto que a sua bateria consegue, né, operar dentro das condições de um equipamento que você tem, um equipamento eletrônico qualquer, e aí você tem o tempo, né, que essa bateria suporta até que ela se descarregue. Tudo bem, galera?
Oi, pessoal. Tô mudo? Tudo. Pessoal, vocês têm aí a hora do estudo na página 58 para fazer. Então, tem página 58, página 59, página 60, página 61, página 62. E aí, depois que terminar de fazer essa hora de estudo, é só tirar a fotinho e mandar lá no arquivo da atividade do Positivo On. Dúvida até aqui, galera? Tá tranquilo? Tá tranquilo. Muito bem. Galerinha, tempinho para vocês fazerem um intervalinho. Semana que vem voltamos a nos encontrar. Um abração a todos, se cuidem, fiquem com Deus e até mais. Tchau, professor. Até. Até já, ficar com Deus. Tchau, tchau. Um abração. Fiquem com Deus.